tempo da melhor forma possível, vamos começar. Bom dia mais uma vez para todo mundo, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente vai começar o nosso webinar da Startup Landscape HRTechs, apresentando aqui algumas evoluções e tendências para o setor de RH no Brasil. Essa iniciativa é feita pela Liga Ventures. Para quem ainda não nos conhece, nós somos uma empresa especialista em planejar, desenvolver inovação em grandes empresas por meio de inovação aberta. E a gente trabalha desde a formação de times, levando para esses times skills mais inovadoras, de experimentação, até conectando essas pessoas com startups, gerando oportunidades tanto de negócio, de novos projetos e até de investimento. A gente já está no mercado há 7 anos, temos mais de 130 grandes corporações como clientes, diversas pessoas diretamente impactadas, programas realizados e o mais importante, negócios gerados, né? Projetos ali sendo gerados entre grandes empresas e startups. Esse webinar faz parte da nossa iniciativa Follow On. O Follow On ele é um movimento criado pela Liga Ventures pró-inovação para impulsionar o Brasil contra esse momento de mercado que a gente está vivendo. Então, o nosso objetivo é, em colaboração com todo o ecossistema de startups, propor uma agenda positiva, trazendo dados, informações de mercado que possam estimular o mercado mesmo nesse momento e criar soluções, criar agendas mais inovadoras para gerar resultados aqui para o nosso país. Para chegar nesses dados e para fazer esse relatório, a gente utiliza uma ferramenta própria, que é a Startup Scanner. A Startup Scanner é uma evolução da nossa frente de inteligência de mercado, que é o Liga Insights, para quem acompanha a gente aí há mais tempo. E como evolução dessa frente, a gente traz uma ferramenta capaz de captar e interagir com diversos dados de inovação no país por meio exatamente do mapeamento de startups. Então, ali dentro da ferramenta, a gente consegue entender quais startups estão sendo criadas dentro de cada mapa, dentro de cada tema, quais que são as tecnologias, os setores, as principais dores que essas startups resolvem e, por meio disso, transformar tudo isso em inteligência de dados e informações para trazer aqui para vocês. Vocês conseguem acessar tanto a Startup Scanner por meio do site dela, a gente vai deixar aqui no chat para vocês o link para acessar, e também conseguem acessar o relatório completo por meio também do link que a gente vai deixar no chat. Aqui a gente vai trazer um resumo do relatório, conectando com algumas perguntas para os nossos painelistas. Então, a agenda do nosso webinar é falar sobre o mapa de HR Techs brasileiras, apresentar alguns números de evolução e maturidade dessas startups aqui no Brasil e apresentar também um panorama de tecnologias e investimentos. Para isso, a gente conta com 2 convidados de peso. Então, primeiro, me apresentando, eu sou a Yuli, eu sou sócia e head de educação aqui na Liga Ventures, e hoje comigo está a Taylor, que é gerente de recursos humanos na Mondelez, e o Rômulo, que é co-founder da Nidu e diretor da GUP Educação Corporativa. Quero que vocês, por favor, se apresentem aí para o pessoal. Bem-vindos e obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Yuli. Yuli, minha parceira de nome diferente, né? Então, nossos nomes são inovadores, né, Yuli? Já começa Eu brinco aí. com meu pai começou muito inovador. Bom, gente, eu sou Taylor, sou gerente de RH aqui na Mondelez. Para quem não conhece, a Mondelez é esse mundo de delícias, né? Então, uma multinacional de snacks, que é dona das marcas Oreo, Tang, Lacta, Clube Social, Trident e muitas outras. Estou aqui já há 12 anos na companhia, comecei como estagiária, então eu brinco que sou nascida e criada, minha carreira sempre aqui, e nos últimos anos tenho estado bem próxima de várias iniciativas de inovação dentro da companhia. Estou super feliz aqui de dividir com vocês algumas percepções, alguns insights, espero que seja bastante produtivo. Obrigada pela Bem-vinda, Tay. recepção. Bom dia, gente. Sou Rômulo Martins. A gente cofundou a Nidu ali entre 2016, né, início de 2017. Em outubro de 2021, a Nidu ela foi adquirida pela GUP. A Nidu é uma startup de educação corporativa, né? Era uma startup, hoje é um produto dentro do ecossistema da GUP e vai ser muito bacana estar aqui com vocês hoje trocando sobre esses dados aí de startups de RH. Muito obrigada. Então, pessoal, a gente trouxe pessoas que estão representando aqui grandes corporações, trazendo a visão de inovação aberta dentro de uma grande empresa, e, claro, o lado da startup, onde a inovação acontece ali de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais fluida, para trocar aqui com vocês sobre os dados do relatório. Para a gente começar, então, vou dar um panorama geral do mapa das HR Techs brasileiras. Dentro do nosso mapa, a gente mapeou 344 startups ativas e a gente categorizou essas startups em 19 temas.
Para a gente adentrar um pouquinho mais nesses temas, aqui vocês conseguem ver a distribuição dessas HR Techs. Então, a gente tem uma concentração grande de startups no tema de educação corporativa, por isso a presença do Rômulo aqui, ele vai poder contribuir muito com a gente sobre esse tema, e também de processo seletivo, saúde ocupacional e bem-estar, vagas e benefícios ficando ali quase empatados, seguindo de algumas outras que estão em ascensão, como gestão de equipe, engajamento de colaboradores, e sendo seguidas ali por gestão de processos, inclusão e diversidade, gestão de ponto, e algumas outras ali com uma quantidade um pouco mais tímida de startups sendo representadas. E para a gente começar, então, a nossa interação e o nosso painel, eu quero fazer uma pergunta para o Rômulo em relação a exatamente esse dado de educação corporativa, né? A gente vê aqui uma distribuição, uma concentração de HR Techs dentro desse tema, e eu queria entender, Rômulo, como que esse foco e como que essas startups de educação corporativa são uma tendência, por que elas estão com esse número tão alto, e quais que são os benefícios, sua análise sobre os benefícios ali da aplicação de educação corporativa dentro de uma grande corporação. Legal. Hoje o mercado de educação corporativa mundial, segundo algumas pesquisas, é de 320 bilhões de dólares. Então é um mercado muito quente. Se a gente olha lá fora também, pega vários relatórios, a gente vê que uma das startups, um dos segmentos que mais recebe investimento é startups de edtechs ou de educação corporativa. E esse dado também vem muito puxado por conta da questão do upskilling e reskilling, que os colaboradores precisam se reinventar nesse novo momento. Então, segundo o dado do relatório do Fórum Econômico Mundial, né, que a gente está sempre lendo esses dados e é super interessante trazer, 27% das profissões até 2027 elas vão ser modificadas. E 44% das skills vão ser alteradas, das habilidades que as pessoas precisam ter para ter sucesso lá em 2027. Então, acho que isso, Yuli, mostra um pouco do cenário, do quanto que a educação corporativa e soluções de educação corporativa elas podem impactar e ajudar essas empresas a chegar num novo momento. O mercado muda muito hoje em dia, atualmente, por conta dessas tecnologias, as empresas querem ser mais produtivas, upskilling e reskilling, as pessoas estão numa carreira, amanhã querem estar em outra carreira, não tem mais aquela questão de se prender só à sua graduação. Então, acho que todo esse impacto acaba gerando aí uma consequência de ter mais soluções em educação corporativa, talvez do que em outras startups de RH. Perfeito. E ainda nessa linha, agora para a Staler, queria ver agora a visão da grande corporação, né? Não só como educação corporativa, mas sobre sobre educação corporativa, mas sobre todos esses temas. O que aqui você vê que mais faz sentido para a Mondelez hoje, Staler, e como que vocês vêm trabalhando, né, cada um desses temas dentro do RH? Claro, eu acho que é importante, Julia, pensar, a Mondelez ela é uma empresa gigante, né, a gente brinca que a gente está num transatlântico. Então, de fato, a minha perspectiva é sempre de um olhar de uma multinacional, e eu digo isso porque quando eu olho esses dados, a educação, de forma geral, super necessária em qualquer nível de desenvolvimento, e eu vejo como ela quase num segundo plano dentro de organizações de pequeno e médio porte. Por isso que talvez as iniciativas de startup que se apresentam e apoiam essas organizações sejam tão significativos. Quando eu falo de Mondelez, me chama muito a atenção essa distribuição, né? Porque tudo aquilo que a gente coloca hoje como principais pontos, então quando eu falo de processo seletivo, quando eu falo de educação corporativa, a Mondelez é uma organização que tem isso num certo avanço, né? Então a minha maior atuação, maior tempo de atuação na companhia foi em educação e treinamento, e eu brinco que é quando era tudo mato, então era tudo dentro de um Excel e de uma iniciativa muito presencial. A gente se utilizou nos últimos anos de muitos recursos, então quando a gente fala principalmente de gamificação, né, gamificação veio muito forte para a gente ganhar tempo. Eu acho que a gente teve grandes aprendizados quando fala disso. Então, quando eu falo de educação corporativa e tudo que me viabiliza tempo, foi muito útil, e agora a gente começa a coletar algumas lições aprendidas, né. Então a gente vê que a nível de acelerar essa inclusão de conhecimento e principalmente de gestão, isso é extremamente útil para a organização, né. Então eu consigo fazer aquilo que se perdia, aquilo que não era um tracking efetivo, veio com ganhos muito significativos. Um ponto de oportunidade na vida real, digamos assim, que eu vejo muito forte, é a absorção desse conteúdo. Então, de fato, ela veio muito presente, ela nos ajudou e nos apoiou. Então, quando eu falo, a
nossa aplicação dos recursos que a gente contratou nos últimos tempos de educação corporativa foram muito fortes para a operação. E aí, quando eu falo desse nível de operação, eu consegui executar com mais agilidade, eu consegui fazer uma gestão com muito mais agilidade, mas hoje eu estou precisando rever muitas coisas pela absorção um pouco menor desse conteúdo, né? Então, para mim é um desafio, hoje é um questionamento importante. Logo, do restante que você tem aqui de dados super importantes, e até como um case bacana, o que foi extremamente útil dentro desses pontos foi, de fato, aquilo que é operacional. Então, uma das contratações que a gente fez uma análise uma avaliação de conceito e está implementando agora, é com relação à gestão de ponto, que se a gente olhar está lá mais no finalzinho, né. E isso já foi uma atividade, uma contratação que a gente pôde absorver, executar e ganhar escala de uma maneira muito mais tranquila, digamos assim, porque o impacto dela é operacional. Então eu acho bastante interessante, eu acho que apesar de estar ali num nível de maior destaque, a gente tem oportunidades na absorção, e quando eu falo de processos mais operacionais, é o que hoje me traz um retorno, eh, mais efetivo, né, dentro da companhia. Não, legal. E isso é bem interessante, porque mais para frente a gente vai ver a ascensão das tecnologias também, né. E a gente tem coisas aqui no mapeamento, como o People Analytics, Employee Branding, que aparece de forma um pouco mais tímida, mas que a gente está vendo começar a ascender como dor, né, como talvez a educação corporativa estava ali há 2, 3 anos atrás. Então é bem legal essa análise de que não necessariamente o que está aqui como a maioria de startups ativa vai ser necessariamente o que uma grande corporação precisa naquele momento. E uma pergunta que apareceu aqui no chat, acho legal já puxar para a gente ir promovendo essa interação, inclusive para você que está nos assistindo, sinta-se à vontade para interagir com a gente, fazer suas perguntas no chat, que eu vou puxando aqui para os painelistas. A gente tem uma pergunta em relação ao incentivo das empresas para que os colaboradores façam esses cursos e se eduquem durante o próprio horário de trabalho. Então, como o Rômulo bem colocou, a gente tem uma necessidade de reskilling, de se adaptar ali ao momento de mercado, a novas tecnologias e ser treinado para uma possível nova posição, possível nova alocação, mas as empresas estão realmente dispostas a dedicar, inclusive, o tempo do funcionário no seu horário de trabalho para isso, ou o mais comum é que não, eu disponibilizo, mas você faz isso no seu tempo livre. Olha, aqui a gente passou por uma jornada muito interessante dessa pergunta, foi uma jornada grande mesmo, e ela foi muito atrelada aos nossos processos de excelência. Então, de fato, todo mundo sempre soube que educação, que desenvolvimento era um fator importante, primordial, assim, até como o Romulo falou, que a gente já tem visão de futuro. Mas o ponto é que a vida, né, o dia a dia era de um workload que não permitia isso. Então, um exemplo são as nossas operações, como eu disse, né. Então eu tinha operadores que a máquina parava o tempo todo, como que eu ia exigir que ele fizesse um desenvolvimento pessoal dentro do horário de trabalho? Então, antecipando a isso, a gente precisou implementar muitos processos e melhorias significativas que eliminassem qualquer perda que pudesse impactar nesse tempo. Então, à medida em que eu tinha uma automação muito mais clara de equipamento, quando eu tinha, né, processos e indicadores que me ajudavam a eliminar perdas essenciais, foi então abrindo espaço para que esse desenvolvimento, treinamentos, capacitação acontecessem dentro do horário de trabalho. Hoje a gente tem um nível, de atividade, organização em áreas operacionais administrativas e recursos que me ajudem a otimizar tempo, simplificar processo, que eu consigo fazer isso internamente. Então, na Mondelez é uma prática, se eu estou falando de carreira, se eu tenho um discurso de carreira e de desenvolvimento, eu também preciso ter um discurso de espaço para isso. E isso se dá principalmente em processos de simplificação. Mas foi uma jornada que a gente aprendeu, inclusive, não dá para chegar com um bloco e falar: "Ó, tem um negócio super legal aqui de capacitação e educação corporativa, mas trabalhe 10 vezes mais do que você faz e depois a gente coloca isso", não dá. Então tem que ser processos que aconteceram simultaneamente aqui na nossa experiência, tá? Perfeito, legal. Pessoal, e seguindo então aqui no nosso mapeamento, a gente vai falar agora sobre a evolução e a maturidade dessas HR Techs no Brasil. O que a gente percebe é que é um mercado em ascensão, então, desde 2010, onde a gente começa o mapeamento de startups ativas por ano, a gente vê ali uma ascensão constante da criação de novas startups, inclusive se mantendo para esse ano. Então, a gente ainda está aí um pouquinho depois da metade do ano ainda, e a gente já tem uma ascensão de 2022 para 2023, hoje com 331 startups ativas. E a distribuição
são de startups ativas por ano de fundação, esse dado é bem interessante, porque isso já dá para a gente um insight de maturidade dessas startups ativas. Então, se a gente pega de 2015 até 2019, a gente tem uma concentração de mais de metade já das startups ativas por ano de fundação. Então, a gente tem ali essa concentração, né, de startups sendo criadas durante essa época, o que nos dá hoje startups com maturidades aí de 5 a 8 anos. E a partir disso eu já tenho uma outra pergunta para o Rômulo, que é a análise exatamente desse momento de mercado. Se a gente pega esse recorte de 2015 a 2019, a gente tem diversas startups de RH sendo fundadas, inclusive a Nidu, e eu queria que você trouxesse para a gente o que é que aconteceu nesse momento de mercado, qual que foi essa dor, a oportunidade ali que foram vislumbradas para a criação dessas HR Techs, inclusive trazendo um pouco da história da Nidu e a oportunidade que vocês enxergaram também. Legal. Eu acho que ali, naquele período, o RH ele deixou de ser mais um setor operacional, né? Começou a olhar que ele poderia ser um setor mais estratégico, né? A gente falava com algumas pessoas ali antes de 2010, muito no sentido de que o RH estava contratando, desligando as pessoas, fazendo esse processo mais burocrático. E o RH, com essas soluções e com a possibilidade de trabalhar mais a produtividade e essa questão dos talentos também que a gente viu no mercado, a gente viu que o RH se tornou mais estratégico. Então, as empresas começaram a olhar dados de turnover, né, viram o quanto que isso estava impactando a operação das empresas, começaram a ter soluções que começaram a mostrar esses dados e, consequentemente, as empresas foram buscando outras soluções, ou buscando tentar resolver esses gaps que antes eles não conseguiam enxergar. Né? E essas novas áreas foram sendo criadas, né, para recrutar e selecionar os melhores talentos. A gente vê que ali também, 2018 para frente, a gente teve uma questão de talentos muito forte, né? Então, acho que essas novas tecnologias, elas possibilitaram esses novos tipos de serviços para automatizar tarefas repetitivas, muito repetitivas, sei lá, vamos pegar o exemplo de admissão, né? Admitir um colaborador, a quantidade de documentos que tinha que levar e tudo mais, né? Algumas empresas ainda fazem isso, mas é um processo muito burocrático e muito repetitivo. E muitas oportunidades ali inexploradas começaram a ser exploradas pelas startups, pelos empreendedores, e um exemplo foi a própria Nidu, né? A gente viu uma oportunidade, já existiam plataformas de educação corporativa, mas o que a gente viu é que essas pessoas, por exemplo, que estavam no chão de fábrica ou estavam em frente de loja que não usa o computador no dia a dia, a maioria dos colaboradores não usam o computador no dia a dia como a gente, essas pessoas não estavam sendo atendidas, elas tinham que se deslocar para um laboratório de informática, para algum local, usar o computador para ser capacitado ou para uma sala de treinamento. Então, poxa, como é que a gente pode entregar uma super experiência no celular, né? Uma experiência diferenciada no celular, com gamificação e tudo mais. E aí a gente começou a validar, fazer um MVP, verificar se isso realmente era uma dor, e a gente encontrou realmente essa dor no mercado, tanto de engajamento quanto de alcance a essas pessoas que não estão na frente do computador no dia a dia. Perfeito, legal. Então a gente tem uma priorização ali de startups, talvez no que a gente chama do H1 da inovação, né? Vamos trabalhar em eficiência, em coisas que assim já está muito arcaico, eu posso ganhar eficiência, trabalhar com corte de custo, e talvez dali para frente, até com a pandemia, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente começa a abrir o leque para startups talvez mais disruptivas, para pensar num H2, num H3 da inovação. E já já a gente fala mais sobre isso, sobre novas tecnologias, tá, pessoal? Mas ainda nesse tema, quando a gente fala dessa concentração de startups naquele momento, nos faz com que hoje, no momento atual de 2023, a gente tenha muitas startups já maduras, que a gente classifica aqui como emergentes ou estáveis. Então, dentro desse mapeamento, a Liga fez uma classificação levando em consideração tanto o ano de fundação dessa startup, mas também o número de funcionários, as rodadas de investimentos, para entender duas coisas: o estágio de maturidade dessa startup e o nível de inovação ou de crescimento que essa startup está apresentando. E a partir disso, a gente considerou que 50% das startups do mapeamento são startups emergentes, que basicamente são startups que já estão estabelecidas no mercado, mas que ainda estão crescendo, então estão buscando novas formas de atuação, expandindo sua base de cliente ainda. E, em contraponto, 18% dessas startups são maduras, mas ainda está tendo dificuldade de continuar crescendo e alcançar grandes crescimentos ali sem mudanças. Por outro lado, tem algumas startups que ainda são mais novinhas, jovens, e a gente classificou essas startups em disruptoras e nascentes.
As startups nascentes é aquela startup que está passando pelo processo normal, natural de uma startup, que é buscando o que a gente chama de Product Market Fit, que é o fit, o encaixe do seu produto, serviço, do seu modelo de negócio no mercado. E aí essas startups ainda estão buscando ali, estão se validando para alavancar seus produtos e serviços. Por outro lado, algumas outras startups, elas são novas, mas elas já atingiram Product Market Fit e estão crescendo muito rápido. Então, a gente analisou algumas startups ali que nasceram em 2019, 2020, 2021 e que, assim, já está ainda crescendo muito o seu número de funcionários, por exemplo, já tem rodadas de investimento. E aí aqui a gente está falando de startups disruptoras mesmo, que apesar de terem sido fundadas há pouco tempo, elas já têm soluções e produtos que atacaram um white space um pouquinho maior. E aí, dado tudo isso, queria já puxar a esteleira aqui para a nossa próxima pergunta. Quando uma grande corporação resolve fazer negócios como startup, seja para fazer um projeto um pouco mais pontual, seja para fazer negócios com o desenvolvimento de produtos, a gente tem que analisar muito bem o tipo de startup, né, que vai dar fit com a nossa empresa. E aí eu queria a sua visão, Stade, dado essas caracterizações, né, mais jovem ou não, com um produto mais disruptivo ou menos disruptivo, quais desses tipos você acha que é melhor ou faz mais sentido para se trabalhar com inovação aberta dentro de uma grande corporação? E até pegando caso a caso, né? Que eu entendo que vai depender muito da necessidade e do objetivo da corporação naquele momento. Mas como que a gente trabalha aqui inovação aberta com cada um desses tipos de startups? Sim, e eu acho que aqui é muito, muito importante que as startups entendam no momento de acessar, né, os possíveis parceiros, o tamanho dessa organização, e você até comentou, né, ali dos Hs, onde que cada uma dessas organizações está concentrando esforços. Isso para mim é fundamental para poder entender. A Mondelez hoje, ela já passou por um estágio de H1, onde tudo aquilo que talvez hoje exista no mercado é oferecido por esse bloco, né, principalmente ali dos 50%, a gente já tem implementado, a gente já tem avançado, a gente já tem um histórico de execução que não nos atende, né. Então hoje é uma dor, uma dificuldade, quando eu falo principalmente de HR Techs, de receber, com a melhor das intenções, muitos acessos, por exemplo, para o temática de onboarding, esse é o que eu mais recebo, né. "Ah, que a gente pode falar sobre onboarding", a gente já dentro da Mondelez, a gente já trabalha com ferramentas bastante, interessantes há uns 10 anos com onboarding, né. E aquilo que eu de fato preciso é concentrar, e aí eu estou de novo falando de grandes organizações que já têm uma vivência de alguns processos. Hoje a minha necessidade, quando eu falo em termos de RH, é olhar como o nosso RH ele vai se conectar de forma inovadora e aberta, né, em temáticas de H2 e de H3. Então eu de fato já estou trabalhando para o futuro. De fato, hoje a Mondelez de forma muito aberta tem falado para o mercado que em 2030 a gente dobra de tamanho. Então eu preciso me organizar em termos de pessoa, cultura, capability, para poder atender 2030 e não 2023. Então quando eu olho esse espaço hoje, eu vejo que é super importante que a gente tenha claro os clientes, né, que a gente quer se aproximar e qual é o horizonte de inovação que ele está atuando. Para poder, então, ocupar esse espaço mais disruptivo mesmo, né. Então onde eu tenho, e eu não duvido que tenha mercado para aquilo que é emergente, porque as organizações de médio ou pequeno porte, de novo, né, são espaços onde precisa tudo isso que o Rômulo foi contando, de necessidade, de atuação, de livrar de processos muito operacionais. Então, eu acho que aqui, para a utilização de startups num espaço de open innovation dentro de uma organização, é conectar mesmo com esse horizonte que ele está, para poder ser necessário, para a startup ser necessária dentro dessa organização. Perfeito. E aí aqui a gente encontra uma grande oportunidade, pessoal. Se vocês acessarem a Startup Scanner dentro da nossa versão Pro, vocês conseguem ver exatamente quem são as startups caracterizadas dentro de cada uma desses estágios, né? Então, se eu estou buscando um H3, é super interessante eu enxergar quem são os disruptores do mercado, ou até as nascentes, para entender ali que talvez exista algo que talvez não é uma super tendência de mercado, ela ainda não está disruptando, mas faz muito sentido para a minha empresa. Mas se eu ainda me sinto atrasado em questões de H1, assim,
assim, então, meu RH ainda é muito operacional, eu tenho ainda muito processo de papel, ainda nem passei pela transformação digital ou ainda estou passando, vamos olhar as startups emergentes, as estáveis, porque para eu não ficar para trás, né, para eu conseguir ali já atacar coisas que já está quase que padrão no mercado, está quase obrigatório ali para RHs de grandes corporações. Então, uma análise aqui muito interessante de como a gente consegue trabalhar a inovação sobre diferentes óticas junto com startups. E agora, passando para a nossa terceira e a maior ótica aqui da nossa análise, a gente vai falar um pouco das tecnologias e dos investimentos dessas startups, também fazer uma retomada daquele tema de categorias. Quando a gente olha para aquelas categorias por uma ótica de distribuição por público-alvo, a gente tem que a grande maioria dessas startups são para o público B2B, ou seja, atendem corporações. E aí que não só grandes corporações, tá? Mas vocês vão ver que a maioria delas sim, mas também pequenas e médias. Algumas outras são para o público B2C, ou seja, vendem direto para o consumidor final. O B2E aqui é o que a gente chama de business to employee, então é quando eu ofereço um serviço para a corporação, mas quem vai usar de fato é o empregado, né, o funcionário dessa corporação, e alguns outros tipos aqui de modelos de negócio que não tem tanta relevância para análise. E aí, olha que interessante, quando a gente olha para o público B2B, né, essas startups ali com foco em corporações, a gente tem, conforme a gente viu no mapeamento anterior, uma concentração em processo seletivo e educação corporativa. Aqui, o processo seletivo ele acaba ganhando da educação corporativa porque várias edtechs ali estão caracterizadas com o B2E, né, o Business to Employee. Mas a gente continua vendo a concentração ali nas categorias de processo seletivo, educação corporativa, gestão de equipes, vagas e saúde ocupacional. E aí a minha próxima pergunta, já para a gente começar a falar sobre tendências e tecnologias, e aí é para os dois, podemos começar pelo Rômulo aqui, depois pela Stay, e depois no complemento da Stay. Mas eu queria entender de vocês onde vocês enxergam aqui tendências que possivelmente não estão aqui, né? Então, se existe algum white space ainda, alguma dor que vocês estão vendo do mercado B2B que ainda não estão dentro dessas categorias, e se sim, quais seriam esses possíveis white spaces? Legal. Acredito que tem sempre espaço aqui, né, para novas oportunidades também, né, novos espaços aí. E vejo que algumas empresas estão aproveitando a questão, até por conta dos M&As que estão acontecendo, de criar ecossistemas, de unir, de simplificar ferramentas. Eu acho que essa é uma oportunidade. Como é que eu entrego uma ferramenta de ponta a ponta, que resolva algumas dores ali, né, dentro de um bloco, não precisa ser tudo, mas dentro de um bloco que faça sentido para as organizações. Então, acho que o primeiro seria talvez essa visão de ecossistema. E a gente está vendo um movimento de muitas empresas em relação a esse ecossistema, e algumas startups que não compraram outras empresas, mesmo assim criando módulos que possam atender parte desse ecossistema. Então, acho que aí é uma oportunidade, acho que as empresas, os RHs, acabam tendo muitas ferramentas, e vai chegar um momento que também eles vão querer simplificar de alguma forma. O segundo, sem dúvida nenhuma, acho que tudo relacionado ao OpenAI. Existe muita oportunidade de inovar, de trazer inovação para cá, otimizando processos, reduzindo aquelas tarefas repetitivas que a gente já citou aqui com a OpenAI. Então, entregar soluções que já existem aqui, que estão nessas caixinhas também, e que de uma forma diferente, mais rápida, mais produtiva, entregando ali para o RH. E a questão também de dados. Eu acho que ainda tem muita oportunidade de conectar esses dados ali do RH, né, questão de People Analytics, mas conectar com outras ferramentas para que a gente possa, por exemplo, capacitar as pessoas de forma mais assertiva, conectar essas avaliações de desempenho, pesquisa de clima, com esse upskilling e reskilling, para a gente estar capacitando de uma forma muito mais assertiva. Então, acho que tem muita oportunidade, basta que mescle mais essa questão dos dados e talvez simplifique mais as ferramentas que a gente tem hoje dentro do mercado. Acho que continuando aqui, vocês estão gravando, né? Porque se eu der ideia, alguém abrir uma empresa com a minha ideia, eu quero os créditos depois.
Se não, pode me chamar para ser sócio, porque eu tenho muita ideia mesmo, mas eu vejo muitas oportunidades, assim, dentro da minha vivência e, como eu disse, a gente tem trabalhado muito para esse futuro. Eu acho que 2 coisas antes de novas ideias, mas de melhorias que eu sinto uma necessidade importante, você coloca aqui, né, que o primeiro é o item de processo seletivo e também se encaixa esse meu ponto em educação corporativa, que é em termos de acessibilidade. Então, hoje, a demanda, né, de ter plataformas inclusivas, por exemplo, para todos os tipos de deficiência, é algo que eu tenho bastante dificuldade de encontrar. São, né, uma coisa que seja única. Então, hoje, para atuar na minha acessibilidade dentro da Mondeliz, que nós temos, de fato, todos os tipos de deficiência em todas os elementos, né, de identificação, eu preciso fazer um quebra-cabeça de ferramentas para conseguir, promover desenvolvimento e atração de forma acessível. Então, e diversas startups que eu já conversei nesses espaços aqui, eh, parece uma novidade quando eu faço essa pergunta, né, mas essa plataforma é uma plataforma acessível? Então aí fica o branco, né, realmente o espaço em branco de tipo, poxa, talvez a gente não tenha pensado nisso. Para mim é importantíssimo isso no sentido de melhoria. E quando a gente fala de espaço mesmo a ser explorado, eu sinto que uma coisa que eu até aprendi com a própria quando a gente começou o Open Innovation e eu assistia muitos das conversas que a liga promovia, as organizações falavam muito que um ponto importante para essa iniciativa nas organizações era change management, né, então o gerenciamento dessa mudança. E a gente trabalha muito com change aqui na Mondelez, e foi aí que a gente conseguiu ganhar muita velocidade nas estratégias. Qualquer uma dessas iniciativas que a gente falou até agora, dependem de um change management, e essa é uma iniciativa que eu vejo muito pouco. Essa principalmente, esse eu queria muito ser sócia, que é um tema que eu amo estudar e que eu vejo que a gente esquece que se eu mudar o ponto, né, com uma startup de gestão de ponto, eu preciso de change. Se eu mudar uma forma de fazer um processo seletivo, eu preciso de change. Se eu mudar o meu processo aí, que eu vou implementar a saúde ocupacional para as pessoas usarem um aplicativo maravilhoso que a gente vai incluir, eu preciso de change. Então aqui é um baita espaço que eu vejo, que eu não também encontro, né, a gente tem internalizado demais essas coisas, porque a gente não encontra, e em termos também, a gente fala RH estratégico, esse RH estratégico. RH estratégico é um RH que conecta com o negócio, e uma linguagem de negócio, ela é a nível de indicadores e rentabilidade também. Então, como que eu tenho plataformas que me façam gestão de eficiência, né, de headcount? E aí eu não estou falando só de contar, cargos e salários ou contar só o número de pessoas que eu tenho, mas como que eu, como RH, posso construir uma estrutura eficiente de pessoas e que me habilite, né, um retorno para o negócio. E quando eu falo dessa estrutura eficiente, eu também falo de novo dessa plataforma muito macro. Então, eu tenho gestão de headcount, eu tenho gestão de custo, eu tenho gestão de capability, eu tenho um change, eu tenho um org design efetivo. Então, essa plataforma mais ampla também é algo que hoje é o meu, entre aspas, Excel da gestão de pessoas, né? Então, aquilo que evoluiu em termos de educação, em termos de controle de habilidades, ele não evoluiu, ao meu ver, com opções que me tragam um gerenciamento dessas mudanças e um gerenciamento de uma estrutura eficiente. Ainda são quebra-cabeças que eu preciso montar sozinha. Se alguém tiver alguma coisa aí, estou aberta a ouvir, mas até então não encontrei. Sei, muito legal. E acho que até a própria frente de educação da liga, ela veio também para suprir essa necessidade de gestão da mudança ali de cultura, porque quando a gente fazia os nossos programas de conexão de corporações com startups, a gente sempre esbarrava em barreira cultural, isso sempre, desde o início. E aí a gente ia trabalhando essa barreira cultural por meio da própria inovação aberta. Até que a gente chega em um momento de mercado que a gente precisa onde o desenvolvimento das pessoas e a cultura de inovação seja o centro, não dá para ela ser trabalhada talvez tanto em paralelo, assim, já junto com startups. Então, inclusive essa questão de cultura, da cultura de inovação especificamente, é algo que eu sinto falta também de ter mais inovações dentro dessa área. A gente acaba sempre esbarrando em startups de gamification, o que é legal também e várias vezes funciona, mas o que mais, né? Qual que é o próximo passo? Para quem não assistiu os nossos últimos webinars, a gente tem também, para você que está nos assistindo, um estudo próprio de inovação específico de inovação no RH, que abrange o aspecto de cultura. Então, é bem legal se vocês quiserem se aprofundarem nesse tema específico
achar o estudo, a gente vai deixar o link aqui no chat também, porque a gente olha por essa outra ótica, né? Então, tem várias inovações externas acontecendo, mas dentro de uma grande corporação, como é que a gente pode se preparar da melhor forma possível, os nossos funcionários e nós mesmos, para trabalhar de uma forma um pouco mais ágil e ter uma cultura mais aderente a todas essas mudanças. E ainda sobre as categorias, mas agora, na verdade, antes uma enquete para a gente interagir com vocês aqui no que estamos assistindo. A gente vai soltar uma enquete agora e eu queria que vocês nos dissessem qual dessas categorias vocês acreditam que vão ser a próxima disruptura aí do mercado, né? Quais dessas aqui vocês acham que são mais promissoras? E, na verdade, até antes da gente passar, prometi que eu ia puxando algumas perguntas dos internautas, a gente tem uma pergunta do Lucas, que é ainda dentro desse slide anterior, que é em relação a especificamente cargos, salários e remuneração variável. A gente não vê isso como em nenhuma das categorias, né? E também não foi citado por nenhum de nós três. Então, como vocês enxergam inovação dentro dessa ótica do RH, né? Cargos, salários, remuneração variável, se tem algo que vocês estão enxergando que é interessante ou realmente algo que está sendo deixado de lado? Qual a visão de vocês sobre isso? Posso até começar por aqui. Bom, para mim é a continuidade até do meu comentário, assim, hoje olhar unicamente cargos e salários, o mercado está mega aquecido, né, as caras, então é óbvio que as pessoas olham isso com muita atenção. E mais do que só esse bloco de cargos e salários, eu também sinto falta de um olhar mais, nesse sentido, mas um pouco mais amplo. Então eu preciso olhar cargos e salários, mas como eu olho essa plataforma mais prática de cargos e salários atrelados a uma eficiência organizacional. Então eu tenho esse cargo, esse salário atribuído para uma posição, mas como que eu também atrelo isso à capability, como que eu também atrelo isso à responsabilidade e a posições de gestão ou não. Então eu vejo que a gente participa de vários estudos de cargos e salários, então sim, eu vejo uma prioridade de atenção, mas uma prioridade mais no sentido, se a gente não olhar para isso, as pessoas vão começar a pedir demissão porque ganham pouco, né? E eu acho que esse não deveria ser o estímulo. Quando eu penso num estímulo inovador, olhar puramente cargos e salário é prático, é base, é essencial e necessário para RH. Mas quando eu tenho um olhar inovador para esse tema, aí eu pensaria mais, e também não vejo hoje uma startup que me atenderia nesse sentido, a eficiência organizacional que compõe cargos e salários, mas não só isso. Perfeito. E aí, agora sim, falando de tecnologias, então, a gente traz também um olhar de evolução da aplicação de algumas tecnologias principais dentro das startups daquelas categorias previamente apresentadas. E aí, aqui a gente tem um grande aumento de data analytics, né? Então, a aplicação dessa tecnologia sendo utilizada cada vez mais, desde 2015 até agora. Seguida por API, gamificação, que a gente falou agora há pouco, dashboard de banco de dados. Todas elas cresceram, né? Se a gente olha de 2015 para cá. Mas a principal mesmo, que ficou mais claro aqui, é o crescimento da aplicação de Data Analytics. E aí isso vai de encontro, inclusive, com algum dos pontos que o Rômulo levantou na pergunta anterior, né? Falou de People Analytics, etc. E eu queria explorar um pouco mais sobre isso, né? Quais que são as aplicações práticas de algumas ou as principais dessas tecnologias dentro do RH e quais benefícios vocês acreditam que a aplicação dessas tecnologias são geradas também? Podemos começar pelo Romulo. Boa. Aqui dentro mesmo a gente aplica, né, diversas ferramentas, acho que principalmente para a gente pegar ali dados da liderança, as dimensões, o que os colaboradores estão achando do dia a dia dentro da área, e isso dá muito input para a gente poder montar planos de ação e a partir disso ser muito mais assertivo. Acho que eu vejo dois momentos. Eu vejo um momento onde a gente tinha muita informação, muitas vezes solta, muitos dados ali soltos, que as empresas começaram a implantar e desenvolver dentro do RH, e agora a gente já vê um momento onde a gente está conectando, como a Steyler disse, ao negócio. Então, como que a gente conecta ao negócio? Como que isso move o ponteiro? Eu acho que esse tem que ser o pensamento quando a gente fala de Data Analytics, e hoje até os treinamentos que a gente faz, a gente conecta com essas pesquisas para a gente saber se a gente está conseguindo mover o ponteiro ou não, e também com os indicadores de negócio. Então, eu acho que essa linha conectada ao negócio e como que eu conecto essas ferramentas também, que eu acho que vai no item 2, né? Acho que o crescimento das APIs vem muito nesse sentido também. Não adianta eu ter só uma ferramenta, eu preciso que elas estejam conectadas, que era um ponto que eu tinha citado atrás também sobre ecossistema, ou minimamente
essas ferramentas estarem integradas para eu tomar melhores decisões, esses dados eles terem mais utilidade para a tomada de decisão e mover o ponteiro de fato. Nossa, super, né? É fundamental. E eu vejo que de tudo, eu acho muito legal que o Data Analytics esteja aparecendo como essa crescente, porque ele é base para qualquer outra tomada de decisão. E é interessante estar, né, isso em crescente no ponto de atenção para nós, profissionais de recursos humanos, porque não está na nossa formação. Né? Então, eu sou psicóloga, por exemplo. Lá estava lá no mundo das ideias do Freud, nem aí para os números na época, e depois foi quase que um bloco, eu precisei aprofundar muito mais no desenvolvimento pós-formação para poder desenvolver carreira, porque não estava lá. Então, é uma coisa que não está na nossa formação, é uma coisa que muitas vezes a gente não gosta, né? A gente gosta do mundo ali, do cuidado com as pessoas, porque você trabalha com RH, porque eu gosto das pessoas, não é porque eu gosto dos números, né? Então, por ser algo que não está tão grudado, não caminha tão grudado com a gente nesse percurso, para mim ele é extremamente necessário para apoiar essa falta. E ao mesmo tempo, né, é a base. Eu vou fazer uma contratação de uma startup de recursos de recrutamento, por exemplo, se não Data Analytics aparecer como uma das minhas principais causas de perda. Então, acho que é isso que me faz pensar e que me chama a atenção estar aqui, e acho importantíssimo, até, né, na pergunta ali do que seria mais promissor para o futuro, para mim essa é um dos pontos promissores por ser tão necessária e direcionadora para as nossas decisões. Perfeito, isso tem a ver com o reskilling que a gente falou anteriormente, né? Então, pô, eu sou um profissional de RH aqui, gosto de pessoas, de me conectar. Eu não fiz engenharia porque eu não gosto de matemática e de dados, mas não. Acho que a tecnologia traz essa necessidade da gente ter habilidades um pouco mais 360, né? A gente ter ali um desenvolvimento um pouco mais voltado para o que o mercado está olhando e menos necessário para a minha formação, e menos relacionado à minha formação na faculdade, e que tem tudo a ver, de novo, com a necessidade ali e com a tendência de educação corporativa nesse mercado. Pessoal, a gente vai seguir agora para falar de investimento, mas antes disso, sintam-se à vontade para deixar suas perguntas aqui no chat. Então, a gente tem aí mais alguns minutinhos, eu tenho mais algumas perguntas para os painelistas, e sempre que possível, eu vou puxar a pergunta de vocês aqui para a gente atender as dúvidas e vocês saírem com todas as dúvidas sanadas. Vamos para mais uma enquete. Então, agora a mesma pergunta, só que pela ótica das tecnologias. Quais dessas tecnologias, dado aqui a opinião dos nossos painelistas, vocês acreditam que mais vão ser utilizadas aí nos próximos anos como tendência? E enquanto vocês votam, vamos passar para a nossa análise de investimento. Então, a gente fez também uma análise do montante investido nas HR Techs no Brasil, uma análise de 2020, 2021, 2022, chegando até atualmente. E aí a gente tem um pico ali de um montante captado em 2022, de 21 startups captando 1.995 milhões de reais. E a gente tem uma análise interessante a ser feita aqui nesse pico, porque 5 startups foram responsáveis por 91% desse investimento de 2022, que foram a Solids, entrando ali na categoria de gestão, a Flash Benefícios, entrando na categoria de benefícios, a própria GUP, entrando na categoria, na época, mais de processo seletivo, mas hoje já com todo um ecossistema. E aí essas 3 responsáveis por 71%, 75%, desculpa, dos investimentos. E aí, seguidas pela Revelo e pela Caju. E aí, essas 5 startups representam ali 91% desse investimento. Então, mostrando, inclusive, as tendências ali das categorias que a gente tinha discutido anteriormente. E aí, dado isso, eu tenho a minha próxima pergunta para o Rômulo, né, sobre as tendências de investimento nessas startups. Como que você analisa esse aumento de investimento ali de 2021 para 2022? E, por outro lado, a gente está vendo um investimento mais tímido agora em 2023. Então, queria a sua contribuição aqui para essa análise, né, desse pico em 2022 e agora queda de 2023, e pensando também o que a gente pode esperar aí para os próximos anos para esse cenário de investimento. Eu vejo esse aumento como natural, né, diante da pandemia. O mercado, perante o mercado também de venture capital, né, o mundo ficou em dúvida ali, o que queria acontecer, novo normal, não é novo normal, todo mundo vai para o home office, entre várias outras questões que geraram dúvidas, e muitos investidores apostaram também, né? Esse é um mercado de alto risco,
E essa é a regra do jogo do mercado de venture capital. Então, eles acabam apostando, né, investindo nas startups, e eu acho que esse é um pouco da regra do jogo. Claro que em alguns momentos vai estar mais aquecido e eles vão apostar mais, vamos dizer assim. Agora mudou mais, a gente vê ali em 2023. Eu particularmente prefiro assim. Acho que é um momento de startups com resultados mais concretos e reais, né? Elas vão continuar recebendo investimento, essas startups, elas vão continuar sendo adquiridas, se essa foi a intenção daquela startup em algum momento. O mercado muito mais olhando agora para break-even, para os indicadores de startup de fato de crescimento, CAC, LTV, margem, eficiência, produtividade. A regra agora é essa, mudou mais a regra do jogo, e isso é bom, porque isso vai fazer com que a gente tenha empresas cada vez mais saudáveis e feitas para durar mais tempo. Então, muda um pouco a lógica, se a gente compara com 21 e 22, onde teve esse grande aquecimento, e agora a gente olha, os investidores olhando para outros dados na hora de fazer esse investimento nas startups. E se vocês observarem, em canais de startups, na própria liga, a gente vai ver notícias, né? Quase toda semana uma startup ou sendo comprada ou recebendo investimento. Continua. Claro que de uma forma menor, não nesse pico que teve aí, onde eu acho que no mercado em geral se gerou muita dúvida por conta da pandemia, né? Depois a gente teve guerra também, então tem várias outras coisas aí que estão influenciando o mundo, e isso acaba no mercado de venture capital pode gerar ali grandes apostas, né, em determinados mercados. Talvez se a gente pegar outros mercados, né, Yuli, ali, por exemplo, de e-commerce também, a gente viu, se a gente pega os dados de e-commerce em 2020, a gente vai ver um boom também, startups ali que estão relacionadas com e-commerce. Então, são alguns exemplos desse impacto. E também essa questão de bem-estar para as pessoas, né? Eu acho que o mundo começou a olhar mais para isso também, como é que eu gero mais benefícios para as pessoas, especificamente falando de RH, como é que eu ofereço, né, um processo de capacitação mais estruturado, de onboarding. Então, acho que isso é um pouco do impacto que a gente viu e que deve se manter aí, né, mais naquela linha ali de 2023, né, uma crescente ali mais tímida comparado com 2021 e 22. Cara, isso é bem interessante, porque aí até se a gente olha ali o tipo de investimento, né, pelas rodadas, a gente tem as 5 que eu comentei em série B e série A, com montantes altos de investimento, e esse investimento, inclusive, puxa mais investimento. Então, se a gente pega o próprio exemplo da Gup, a gente tem um investimento na Gup que investe em outras startups ou adquire outras startups, né? E aí isso eu acho uma coisa interessante da gente puxar também, Rômulo, de como que você vê essa dependência entre as coisas, né? E se isso continua sendo uma tendência de startups maiores, empresas inovadoras maiores adquirindo outras startups nascentes. Eu acho que o M&A ele acaba sendo, né, aquisição de empresas ou fusão e aquisição de empresas, acaba sendo uma forma dessas startups continuarem crescendo, né? Perfeito. A gente pega até empresas que a própria Ambev, né, e várias outras grandes empresas que não são startups necessariamente, que cresceram. Parte do seu crescimento vem muito de aquisição. Então, é uma estratégia que o mercado já fazia, e o que a gente está fazendo aqui no mercado de startup é seguindo esse modelo, porque ele ajuda bastante. E aí, quando você complementa o produto e serviço, você começa a conectar, é muito o que bate com o crescimento das APIs ali. No lugar de eu estar conectando via API, eu tento entregar uma solução que é maior, um ecossistema, e eu reduzo a complexidade de ferramentas dentro daquelas empresas. Então, é uma estratégia interessante quando você conecta esses produtos, e esses produtos são complementares, ou então você compra aquela outra startup para pegar ali parte dos clientes, né? Era uma concorrente e tudo mais. Então eu vejo esses dois cenários assim. Legal. E contribuindo, inclusive, para a visão de ecossistema ali que você tinha comentado anteriormente. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso webinar, então a gente sempre gosta de fazer um fechamento, como sempre, numa agenda mais positiva, de tendência, do que a gente pode esperar aqui para frente. Então, para a gente finalizar, minha pergunta para os painelistas é o que a gente pode esperar das HR Techs daqui para frente. Então, que tipo de impacto, que tipo de tendência, qual que é o próximo passo, né? Se a gente conseguisse mostrar ali um 2024, 2025 nos nossos gráficos, o que a gente pode esperar aí das HR Techs para os próximos anos?
Olha, eu tenho pensado muito, né, no papel de recursos humanos, principalmente pós-pandemia, onde a gente vê, questões bastante delicadas, né, na tratativa com as pessoas, que a gente, apesar de reforçar que RH, precisa ser um RH estratégico, o cerne da nossa profissão é ser um RH, um recurso humano, né, de estar de fato conectado com as pessoas da melhor maneira. Então eu acho que o papel importantíssimo das HR Techs hoje é como, cada, startup nos ajuda a ter espaço para isso. Então a partir do momento em que eu consigo, me aproximar de um serviço que me habilite as coisas de forma mais ágil, mais inovadora, entregando resultado, eu posso ter espaço para usar, esse cuidado com as pessoas, pessoal, próximo e ativo, de forma muito melhor. Então, se eu preciso ficar me preocupando, eu até brinquei, né, com a história do change management, que é uma coisa que eu não encontro. Se hoje eu preciso atuar mais forte em change, porque eu não tenho esse serviço hoje, encontrado, eu uso esse espaço e não uso para estar com as pessoas. Então, para mim, a tendência e o olhar que eu espero muito é ver muitas inovações, muitas iniciativas brilhantes que me ajudem a dar espaço para cuidar mais das pessoas. Essa é o meu olhar, assim, para o futuro. Acho que já do meu lado eu concordo, e acho que engajamento dos colaboradores. E aí a gente, nossa, vai ter muita solução dentro de RH, mas ano a ano a gente vê que o engajamento cai. Algumas pesquisas já mostram isso, mostram já há algum tempo. O engajamento é menos de 30% dos colaboradores dentro das empresas, e são por diversos fatores. Né? Não é só um ponto de formação, de educação corporativa, de benefícios, tem vários pontos. Tem a ver com a liderança, tem a ver com vários pontos, propósito. Então, eu sempre recomendo ler muito esses dados desses relatórios também, como esse aqui da Liga, que eu acho que gera muito insights, mas assim, tudo focado muito nessa questão do engajamento dos colaboradores, porque isso aí aumenta resultado financeiro, reduz turnover, você gera uma consequência de grandes impactos no dia a dia e dentro da organização, e que move um ponteiro de fato, a organização vai conseguir enxergar. Então eu tentaria focar por aí e sempre mostrando o número, né? Então, voltando lá a Data Analytics, né? Então, como é que a gente consegue mostrar os números e provar? Acho que o RH, em algumas áreas, ainda tem esse desafio de conseguir mostrar esse ROI, que é super desafiador. Então, eu tentaria buscar esse caminho assim. Perfeito. E aí, contribuindo, inclusive, pela visão de inovação aberta aqui da Liga, a gente está vendo cada vez mais uma tendência dos próprios RHs quererem se aproximar diretamente de startups. Inclusive, a gente fez um webinar com o Banco do Brasil recentemente sobre esse tema, né? A gente está com um programa de inovação aberta junto com eles, trabalhando diversos desafios que foram mostrados aqui nesse estudo por meio do nosso programa de inovação aberta, conectando startups ali aos desafios da empresa. Está disponível no nosso canal de YouTube, se vocês quiserem, do YouTube, se vocês quiserem ver. E também, por outro lado, uma questão que a Stay trouxe, mas que eu quero reforçar, que é cultura. Então, que conecta com todos esses pontos que a gente está falando: engajamento do colaborador, change management, como que a gente consegue ter um olhar muito mais voltado para uma cultura de inovação, que no fim do dia vai ser a base de tudo isso, e usar as tecnologias como facilitadores e aceleradores desse processo. Então, concordo aí com todas as visões de vocês, e é um prato cheio para inovação aberta, inclusive, todos esses pontos. Para você que está nos assistindo, avalia o webinar, a gente quer te ouvir, a gente vai mandar aqui, vocês podem ou escanear o QR Code, ou a gente vai mandar aqui também o link dentro do nosso chat, e a gente vai continuar tendo diversas iniciativas, então esperamos também vocês nas próximas. Amanhã, a gente tem um Liga Talks, um momento ali de palestra mesmo, de interação, onde a gente vai falar um pouco sobre como fazer inovação com resultado, apresentando algumas formas estratégicas, cases importantes de inovação aberta e inovação dentro de grandes corporações. Vocês estão super convidados. Na sequência, a gente também tem o lançamento do nosso Innovation Blueprint da Ambev. Aqui a gente apresenta um panorama geral de estratégia de inovação e quais os principais movimentos de um determinado mercado baseado numa grande corporação. E também a gente vai soltar um relatório no mesmo modelo do que esse, mais voltado para dados, para informações de startups, mas com o tema de fintechs. Então, a gente super convida vocês a interagirem com todos esses materiais. Amanhã, inclusive, esperamos vocês aqui no próximo.
E no mais, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos panelistas. Stay, Rômulo, muito obrigada pela participação de vocês. E convidar vocês que estão nos assistindo a seguir a Liga nas redes sociais, acessar a Startup Scanner e continuar interagindo com a gente por meio do follow-on. Obrigada, pessoal. Bom dia. Valeu, pessoal.